Fala minha galera, fala meus eletrificados, meus pilhados, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite com vocês, tudo tranquilo? Então galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto que está rendendo também, né? Então bora pensar aí que hoje a marca chinesa dos eletrificados já ocupa o 4º lugar, a BYD, em vendas no varejo brasileiro, né? Estamos atrás apenas da Fiat, Volkswagen e GM. Então, já isso representa 9,7%, quase 10% das vendas totais de veículos, né? Somando todos, é lógico, todo o seu portfólio de carros, né? E a gente tem como a estrela inicial o Mini, né? Que é o carro que mais vende na marca. Mas enfim, é uma pancada muito grande, né? Ou seja, hoje, segundo os dados, as vendas estão acima da Toyota, Hyundai, Renault, marcas consolidadas há tantos anos no país, né? Então é muita coisa que está representando. A gente tem um sucesso de vendas da marca chinesa, né, de carros eletrificados, porque tem conseguido fazer uma precificação muito justa, trazendo um pacote aí muito interessante para quem quer um carro sem gastar tanto, com bastante tecnologia embarcada, né? Então isso tem ajudado muito, eu acho, para que alavancasse essas vendas, né? A gente sabe que hoje a grande maioria das pessoas que tem entrado para os carros de pilha, eles têm assumido essa posição realmente por uma questão de valor econômico com relação a combustível, né? Fora isso, nós temos oficialmente no país uma gasolina adulterada, né? Oficialmente, porque já tínhamos uma quantidade muito grande de etanol na gasolina e agora o governo liberou mais ainda, né? E a gente não sabe quanto isso vai representar de custo dos motores a combustão a médio e longo prazo. Mas que vai afetar, isso todo mundo sabe que vai afetar, não tem jeito, né? Então, veja aí, a gente não tem adulteração da eletricidade, né? Não tem como, né? Então, assim, esse é um outro ponto que pega muito, né? Fora isso, a gente vê que, assim, o acabamento premium dos carros, o conforto, né, torque dos eletrificados, isso é uma coisa que ajuda muito a manter as vendas do carro. A gente eu não tenho patrocínio e muitas pessoas que eu converso não têm patrocínio, mas estão extremamente satisfeitas até agora com seus carros, né? Então, cada um que eu converso e que eu vejo, fala assim, se hoje você fosse trocar seu carro, você trocaria por um carro, voltaria para combustão? E, amigos, não conheço ninguém que tenha um carro a pilha que vá voltar para o carro a combustão. Vocês comentem aí, se vocês que estão falando assim, olha, eu tenho um carro a pilha, eu tenho um carro eletrificado e eu não me dei bem. O que hoje realmente ainda eu acho que pega é a questão de carregamento, né? De infraestrutura de carregamento. O que tem aumentado cada vez mais por aí, né? Várias condições para que você consiga carregar seu carro. Mas de fato, isso ainda é um empecilho. Mas se você tem uma posição sobre carregamento, se você consegue organizar isso bem, até porque normalmente quando você carrega, as pessoas que têm carregadores ou wallbox em casa, eles vão carregar enquanto está dormindo, né? Ou seja, você não vai perder nenhum tipo de tempo, né? Então, quando fala assim, mas você perde 2, 3 horas
carregando seu carro para dar uma meia carga, 50%. Eu falo assim, rapaz, na verdade as pessoas não perdem tempo não, porque as pessoas estão dormindo, né? Estão sem fazer nada, né? Tecnicamente, vocês perdem mais tempo no carro a combustão hoje. Eu perdia mais tempo no carro a combustão em 5 ou 10 minutos que eu estava exposto ali no posto de gasolina para poder abastecer meu carro. Eu tinha uma Tracker, né? Então eu tinha mais tempo perdendo ali realmente, porque ali era um momento que eu estava fazendo alguma coisa. E hoje o carregamento é quando eu estou sem fazer nada. Esse carro, por exemplo, eu tenho nós vamos bater aqui quase, deixa eu ver aqui, estou com 7.800 quilômetros e eu só carrego ele quando eu estou na academia, quando eu vou ao shopping, né? Então eu tenho digamos, essa facilidade, né? Mas é isso aí, hoje os eletrificados, principalmente da BYD, eles representam quase 10% das vendas. Isso agora, no último relatório, a última notícia que eu vi, né? E já ocupou o 4º lugar. Para uma montadora que chegou aqui há pouco mais de 2 anos, eu acho que isso é um feito inédito, né? O quanto isso vai se manter, não sabemos. É lógico que quando a gente fala sobre marca, aí a gente não tem muito o que discutir. Realmente a Toyota é uma marca extremamente forte, e algumas outras, né? Volkswagen também, porque já estão consolidados há décadas no país. Então existe realmente o que quando a gente fala assim branding, né? Quando fala da marca, isso é uma coisa que não dá para se discutir. Uma outra coisa também que a gente não tem ainda como discutir é, infelizmente, o pós-venda, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui, logo quando chegou os carros elétricos, logo quando chegaram, né, as primeiras unidades, nem tinha essa quantidade de modelos que tem hoje, mas quando chegaram os carros elétricos primeiros, eu lembro que eu fui dar uma olhada e não fui muito bem atendido, né? E na época tem um amigo meu que ele era diretor e ele dizia assim, cara, infelizmente o carro tem tido tanta aceitação que os vendedores, eles viraram tiradores de pedido, né? O cara não tinha que fazer venda de nada não, ele simplesmente tirava pedido, porque as pessoas já sabiam o que queriam o carro, já chegavam ali sabendo. O que as pessoas queriam saber naquele momento ali era quanto era o carro, de fato, qual era a taxa de juros e como ia fazer o financiamento. Essa era a dúvida. Mas as pessoas já chegavam empolgadas, né? Já sabia que ia querer o carro de pilha, né? De alguma forma já sabia pela internet, né? Então ele queria saber agora só o resultado final. As coisas já não importavam para ele, porque ele já tinha em mente. O que acontecia? Isso dava um efeito negativo, porque os vendedores, eles aí, a partir desse momento, eles já não precisavam ficar tentando mostrar alguma coisa do carro, porque, no fundo, eles eram tiradores de pedido, né? Então, assim, a gente não tinha aquela atenção que tem com outras marcas. E, por conta disso, o pós-venda também era um pouco frio, né? As pessoas não estavam muito aí e tal. Isso eu percebo que tem mudado. Vocês podem eventualmente até dar a sua contribuição aí, sua opinião, e dizer se isso tem sido uma realidade em concessionárias de eletrificados onde vocês moram, né? Então nós temos outras marcas que estão chegando, e o que isso ajudou, inclusive, a gente a melhorar essa qualidade de venda e pós-venda, né? Então sempre quando tem essa pequena guerra entre montadoras, entre concessionárias, termina que a gente sai lucrando também, né? Porque existe aí a concorrência pelo consumidor, né? Então, embora a BYD
ela tenha uma fatia grande hoje no mercado, né? Tem uma consolidez mais forte. Outras marcas estão chegando também agressivas, inclusive na concorrência entre os eletrificados e os híbridos, com carros tão bons ou até melhores. Tem alguns carros aí, a gente vê o Geely, que está entrando aí, o carro de 235 mil moedas, tá já uma promoção de 195 mil, e o carro oferece muito mais coisa que outras marcas, né? Então, bancos, massageadores, encosto de perna, tanta coisa, alguns até com pequeno refrigerador, compartimento refrigerado. Então, assim, eles têm dado mais bônus e isso tem alavancado, né? Algumas outras marcas antigas que entraram no início de carros elétricos aqui, elas não conseguiram acompanhar, precificaram mal, né? Eu acho, por exemplo, que foi o caso da Nissan e da Renault. Eu lembro que o Nissan Leaf, ele era caríssimo, né? E foi um desastre, né? A Renault também, ela entrou com o Renault Zoe, também era um carro muito caro, não oferecia praticamente nada, né? E aí eles foram fadados ao insucesso. A Nissan vai colocar mais um carro aí no mercado. Vamos ver se eles agora vão conseguir acertar a precificação dos carros, né? Eu acho difícil, porque é raro no começo. Já houve uma redução aí de preço, por exemplo, do Megane E-Tech, que é o carro elétrico maior da Renault aqui, até onde eu sei. E esse era um carro que, por exemplo, era vendido a 280 mil, estão vendendo agora por 200 mil e não vende, né? E não é um carro ruim, é um carro bom, é um carro legal, né? Mas tá mal precificado, né? Então, vamos esperar aí esse combate até o final e vamos ver, porque no final das contas, com tudo isso aí, a gente vai estar ganhando, porque tende aos preços ficarem mais competitivos, e preço ficando competitivo, taxas mais competitivas, bonificações, brindes, coisa que vai estar dando, nós estamos ganhando, né? Então, eventualmente, isso vai melhorar o pós-venda, isso vai melhorar aí a avaliação dos carros quando estiverem usados, né? É o que a gente espera, né? Eu acho que esse é o maior medo de todo mundo que tem um carro a pilha, é que a gente consiga avaliar os carros bem quando a gente for revender, né? Então, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos capítulos, tá joia? Um abraço para vocês, fica com Deus, um bom dia.